Esse vídeo é especialmente para você que está procrastinando de começar a investir, porque tem algumas dúvidas que parecem simples, mas que você ainda não conseguiu sanar em lugar nenhum. E assiste todo esse vídeo porque a última informação é essencial para quem quer começar a investir ainda esse ano. CL Alves, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui no meu canal Finanças Possíveis, que é realmente finanças para quem tem uma vida real e quer colocar em prática os investimentos de modo que caibam aí na sua rotina. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sei que você aí, assim como eu, não teve educação financeira de base, da infância. Pelo contrário, às vezes teve que lidar com a escassez em casa e até com o estresse dos pais, que negava várias coisas e na época a gente até não entendia, mas hoje adulto a gente consegue assimilar que muito daquele estresse, muito daquelas negativas eram justamente pela falta de dinheiro. E na maioria das vezes, quando nós crescemos com isso, nós começamos a trabalhar e acabamos indo para dois extremos. Nós vamos ou para o extremo do muito mereço e gasto bastante mesmo, não sei o dia de amanhã, e acabamos ficando parecidos com os nossos pais, ou nós vamos para o extremo da escassez, de economizar de forma exacerbada, de forma que a gente não gaste com absolutamente nada, não tenha qualidade de vida, porque o nosso único foco é não voltar para a realidade que nós já vivenciamos. Eu, por exemplo, acabei indo para o lado aí de ser um pouquinho mais muquirana, guardar mais dinheiro, não buscar o equilíbrio entre a qualidade de vida e guardar o dinheiro, e isso por muito tempo foi um problema, inclusive no meu casamento. Então, às vezes, o medo de não ter dinheiro, de voltar a viver aquilo que eu vivenciei na minha infância, ou de ter os mesmos problemas que a minha mãe, me levou a outros problemas, como não desfrutar da vida como deveria, nunca estar satisfeita com nada, e ter medo exacerbado de investir, por achar que eu iria perder o meu tesouro, o meu dinheiro investindo. E isso me fez perder muito tempo em começar a investir e também me fez perder muito dinheiro. Porque dentro dos investimentos existem 3 elementos que são importantes. Um deles é o montante, que é quanto você coloca de dinheiro. O outro é o tempo, que é extremamente precioso, então quanto antes nós começarmos a investir melhor. E por fim, o próprio juros. Então, todos esses elementos, eles fazem sentido para investir. Então eu acabei perdendo muito tempo e isso foi determinante para que eu não tivesse um retorno tão interessante tão rapidamente. Mas nunca é tarde para começar. Além dessas questões da nossa base, existe um fato muito interessante, que é o fato de que quando nós nos casamos, na maioria dos casos, as mulheres se tornam as gestoras financeiras de casa. Então nós nos casamos e automaticamente nós acabamos cuidando do nosso dinheiro e o nosso parceiro passa o dinheiro para que a gente também tome conta de todo o dinheiro de casa. Enquanto nós não temos filhos, isso é muito tranquilo, porque a gente vai vivendo ali, sobrevivendo da forma que dá, a gente vai se ajustando. Só que quando os filhos chegam, mais um fardo vem também para a mulher. Então, além dela cuidar da casa, da alimentação, dos filhos e de toda uma questão emocional dentro de casa, ela também tem que lidar com dinheiro. E aí as coisas ficam um pouco mais complexas. Porque com a chegada dos filhos, um dos primeiros pensamentos do casal, e especialmente da mulher, é de dar uma vida melhor para os filhos. Então, o primeiro pensamento que nós temos é de que nós não queremos que eles passem pelas mesmas coisas que nós. Então, nós não queremos que ele precise conciliar o trabalho com os estudos, por exemplo. Nós queremos dar uma educação de base melhor para ele. E tudo isso gera um custo. E nós sabemos que fazer uma poupança, especialmente quando o filho é bem pequeno, vai fazer toda a diferença para ele no futuro. Afinal, ele vai sofrer menos que nós, tendo um dinheiro para pagar os seus estudos. Então, ele não vai ter aquela preocupação de trabalhar, assim como a maioria de nós tivemos. Então, nós queremos dar essa base para ele. E aí, nós pensamos na poupança e imediatamente nos acende uma red flag aí. Nós começamos a pensar que a poupança não é a melhor alternativa, porque nós vimos vídeos na internet, hoje a gente tem um pouco mais de educação financeira, então a gente sabe que a poupança não é a melhor solução. E é aí que você trava. E aí você começa a pensar, bom, investir não deve ser tão difícil. Afinal, eu vejo muitos vídeos na internet, então deve ser algo acessível. Só que quando você pensa na prática, começa a surgir várias dúvidas, como, será que eu preciso guardar dinheiro todo mês? E se eu precisar desse valor, eu consigo resgatar, como na poupança? Será que realmente é fácil? É só abrir uma conta? Por onde que eu vou?
E aí, todas essas dúvidas faz com que você trave novamente. E aí, infelizmente, nós acabamos sendo consumidas com todas as nossas obrigações do nosso dia a dia e acabamos deixando isso de lado. E os nossos filhos vão crescendo e a gente não toma nenhuma decisão. Quando nós vemos, ele já está em idade escolar, nós não juntamos dinheiro nenhum e só resta para nós o arrependimento. Mas calma, tudo isso vai passar e eu quero aqui tirar para vocês essas principais dúvidas que assolam a nossa vida e que travam a gente de começar a investir, não só para os nossos filhos, mas para a nossa casa mesmo. Então eu quero tirar aqui as principais dúvidas que vocês têm sobre investimentos. E a primeira dúvida é: preciso ter muito dinheiro para começar a investir? E já de cara eu falo que isso é um mito. Você não precisa de muito dinheiro para investir. E esse pensamento não está errado, porque nós viemos de uma educação financeira de muitos anos, né? Então o que nós víamos eram nossos pais guardando dinheiro na poupança porque era o mais acessível na época, porque de fato, na época deles, investir era muito caro. Por que, gente, hoje é mais barato e antes era caro? Primeiro, porque haviam poucas empresas na Bolsa de Valores. Então, naturalmente, as poucas empresas que tinham ali investimentos maiores. Além disso, hoje, existe o avanço tecnológico. Então, nós não precisamos mais de intermediadores, daqueles corretores. Em 2020, eu não me lembro exatamente quando eu me formei na faculdade agora, tá? Acho que foi meados de 2015, 16. Eu fui conhecer a B3 aqui em São Paulo. E eu lembro que eu vi o antigo pregão, que era o lugar onde os corretores faziam as negociações da bolsa. E haviam várias pessoas trabalhando naquela operação, ali ligando, gritando, negociando. Eu não sei se vocês assistiram já aquele filme que se chama O Lobo de Wall Street. Nele mostra um pouco do que era o caos de investir na bolsa na época. Então, existiam muitos custos envolvidos. Eram necessárias muitas pessoas para que as pessoas conseguissem investir na ponta. Por isso, o custo era muito alto. Então, de fato, para alguém investir, ela precisava de muito dinheiro para que aquelas pessoas pudessem trabalhar na alocação ali dos ativos dela. Mas hoje, graças aos avanços tecnológicos, nós temos como investir diretamente do nosso celular, através de aplicativos de corretora, de forma direta. Nós mesmos podemos escolher ali qual o melhor investimento para nós e fazer o investimento diretamente pelo nosso aplicativo. Então, sem todos esses intermediários, hoje não é necessário ter muito dinheiro para começar a investir. Você pode investir com um valor muito baixo e sem nenhum problema, sem nenhum custo, porque até com esses avanços tecnológicos, tem muitas corretoras que não cobram nenhum tipo de taxa para você poder investir. Então, não precisa ter muito dinheiro para investir. Outra dúvida muito comum entre vocês é: eu tenho que investir todos os meses? Isso vai se tornar uma obrigação financeira na minha família? Devia, porém não é. Não é obrigatório que você invista todos os meses, tá? Os investimentos são algo que é voluntário, não é uma dívida. Você está emprestando o dinheiro para uma outra empresa ou para alguma entidade para que ela utilize o seu recurso e te retorne em juros. Então, não é algo obrigatório. Mas assim como na questão anterior, esse pensamento que nós temos e que vocês têm não é em vão, porque também nós vimos por muitos anos os títulos de capitalização, que eram vendidos e ainda em alguns casos são vendidos como um investimento. E no caso desses títulos de capitalização, na maioria das vezes nos bancos, eles são mensais, ou seja, quem aderir a eles todos os meses deve fazer aquele pagamento, todos os meses tem aquele débito em conta e no final de um determinado período essa pessoa recebe esse valor de volta. Só que, diferente dos títulos de capitalização, os investimentos não são uma dívida, não é algo obrigatório. Então, você pode, por exemplo, investir agora e investir só daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, não tem problema nenhum. O ideal para a sua família, né, para que vocês tenham uma segurança financeira, para que vocês montem a reserva financeira de vocês, é que vocês invistam todos os meses. É o mundo ideal. Inclusive, eu posso até trazer um vídeo aqui, se vocês quiserem, de como fazer investimentos de forma automática, de modo que você nem veja o seu dinheiro e consiga investir. Inclusive, se vocês quiserem esse vídeo, comenta aqui para mim que eu faço para vocês, tá? Mas
não é obrigatório investir todos os meses. E a próxima dúvida é, ok, eu não preciso de muito dinheiro para investir, mas existe um valor mínimo para eu começar a investir? E nesse caso, sim, existe um valor mínimo para você começar a investir, dependendo do investimento que você quer fazer. Então, não é um valor fixo. Não é, olha, para começar a investir em qualquer coisa, você precisa investir no mínimo R$50. Não, depende do investimento. Existem investimentos que você deve investir no mínimo R$100. Existem investimentos em que você pode começar a investir R$1 e sempre investir R$1. Existem investimentos em que você deve investir no mínimo R$5.000. Então, este valor varia. Existe um valor mínimo, porém, não é um valor alto na maioria das vezes. Existe a possibilidade de você começar a investir com um valor muito baixo, mas sim, existe um valor mínimo para que você possa investir, tá? E aí, nesse caso, eu sempre recomendo que vocês observem as condições contratuais, tá? Porque neste caso, dependendo do investimento, você deve sempre investir aquela quantia específica. E ainda assim, uma dica extra aqui para vocês, tá? Além do investimento mínimo, também existem investimentos que deixam você investir no máximo um determinado valor. Porque às vezes é uma promoção momentânea daquela corretora, e aí ela deixa que você invista até determinado valor, por conta do retorno ser muito alto também. E mais uma dúvida que está aí na top 10 dúvidas que eu ouço todas as vezes que eu falo sobre investimento com alguém é: eu tenho que investir o mesmo valor sempre? E eu acho essa pergunta muito interessante, porque eu enxergo nas pessoas um medo de comprometer o valor, de comprometer ou de se comprometer com um dinheiro que vai trazer um recurso financeiro para ele, para a família dele, no futuro. Eu enxergo esse medo de se comprometer com algo que trará uma rentabilidade. E respondendo essa pergunta, não. Você não fica obrigada a investir o mesmo valor que você investiu no início todos os meses. Você só deve investir pelo menos o valor mínimo. Então, vamos supor que nesse mês você investiu no Tesouro Selic R$100. No próximo mês você quer investir 150, no outro você quer investir 50, não tem problema. Você pode variar também no valor em que você investe, não há problema nenhum, desde que seja dentro do valor mínimo estipulado. Mas, diante dessa resposta, eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Pensando até nessa questão de comprometer o seu dinheiro, né, todos os meses com algo, eu quero até deixar também um exercício, mais que uma reflexão. Observa na sua fatura de cartão de crédito e até na sua rotina, quantas vezes você utilizou o seu dinheiro ou deixou lá na sua rotina financeira um custo sobre algo que você nem utiliza mais? Quantas vezes você pagou academia por vários meses e não compareceu? Quantas vezes você tem uma assinatura da qual você não utiliza os serviços daquela assinatura, como em vários streams aí, Netflix, Disney Plus e várias outras, das quais você nem tem tempo de assistir, e você acaba gastando o seu dinheiro com bobagens, com uma alimentação ruim, e não percebe esse comprometimento com o seu dinheiro para algo que não está te trazendo nenhum tipo de retorno. A reflexão que eu quero deixar aqui é sobre a nossa percepção de valor. Quando nós olhamos, por exemplo, o preço de uma academia, se ela for R$150, às vezes nós achamos caro. Isso porque o resultado, o retorno da academia não é imediato, ele é de médio prazo e depende dos nossos esforços. Em contrapartida, se nós compramos 2 pizzas em um final de semana para nos alimentar e gastamos os mesmos R$150, ele não tem o mesmo peso financeiro na nossa mentalidade. Por quê? Porque nós vamos ter uma satisfação imediata e não depende do nosso esforço. Nós só vamos lá, retiramos e comemos aquela pizza. Agora, se eu disser para você investir R$150 por mês, automaticamente você vai falar: impossível, nunca sobra, não tenho esse dinheiro. Enquanto que o principal benefício de um investimento é justamente a segurança e a tranquilidade financeira que você vai ter no médio e longo prazo. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês comecem a reavaliar aquilo que vocês entendem como, de fato, algo de valor, algo precioso para vocês. Vocês veem que não é sobre dinheiro.
é muito mais sobre a percepção de valor e sobre a mentalidade, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas eu quero saber, eu consegui sanar suas dúvidas? Vocês têm mais dúvidas sobre esse início de começar a investir no mundo dos investimentos? Coloca aqui nos comentários para eu fazer a parte 2 desse vídeo e me diga quais são as principais dúvidas que vocês têm para que a gente possa fazer uma série aqui, quem sabe, de principais dúvidas para os investidores iniciantes. E também já se inscreve aqui no meu canal para que você entenda ainda mais sobre investimentos possíveis que cabem na sua rotina, no seu dia a dia e que são de fato importantes para você e para sua família. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!